Conversar com um colunista que está muito aguardado aqui pelos nossos ouvintes. Olha só, é o Kênio Pereira. Peraí que tem trilha pro Kênio, hein, Kênio? Deixa eu achar aqui a sua entrada agora. Vida em Condomínio, com Kênio Pereira. Ei, Kênio! Peraí, Kênio, tô colocando você em cima de propaganda. Peraí. Agora sim, uai. Tem propaganda pedindo voto aí? Não é hora ainda não, Kênio. Como é que você tá? Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia para todos. Bom dia, Fernanda, Murilo, Luciana e ouvintes Rádio Band News. Bom dia. Bom dia, Kênio. Kênio, eu queria, enfim, chegaram aqui 2 mensagens de ouvintes e a gente tem outras que chegam ao longo da semana, mas algumas mensagens interessantes aqui, Kênio. Uma delas é de um ouvinte, inclusive parabenizando você pela coluna e pedindo uma orientação. Ele mora num edifício na Savassi, diz que o apartamento dele tem uma pequena varanda que é totalmente aberta, que embeleza a fachada do prédio, e um proprietário resolveu fechar a varanda com material colorido, enfim, descaracterizando a fachada desse prédio. Isso pode passar à frente de uma reunião de condomínio, cada um fecha do jeito que quer. Como que funciona fechamento de varanda, Kênio? Questão bastante complexa, né? Primeiramente, uma coisa é o fechamento por cortina de vidro. Isso, geralmente, os condôminos chegam a um acordo e permitem. Então, tem lá a varanda, ela tem aquele guarda-corpo ali. O pessoal faz esse fechamento por cortina de vidro, que gera uma polêmica na prefeitura, mas os condôminos procuram criar uma situação de criar uma harmonia, um padrão de fechamento. Agora, tem outra situação que parece que é essa aí, é quando um condômino sozinho coloca lá um fechamento com material colorido, cria lá um cômodo diferente para desvirtuar a fachada. Então, quando a pessoa cria isso, ela afronta a convenção, afronta a lei de condomínio e, logicamente, o condomínio pode exigir a retirada daquele fechamento que está completamente fora do padrão. Então, são 2 coisas bem distintas. O que eu acho muito interessante, realmente, é o fechamento por cortina de vidro, quando há um padrão aprovado na Assembleia, de maneira a facilitar ou melhorar o uso da varanda. Agora, um fato interessante, a Prefeitura Municipal, ela entende que esse fechamento por cortina de vidro seria realmente era construída. Eu discordo desse posicionamento da Prefeitura. Então, cabe ao condomínio se defender em relação a possível multa da Prefeitura quando é cortina de vidro. Eu entendo que é viável, sim, o fechamento por cortina de vidro, mas é necessário uma orientação jurídica para evitar esse risco perante o poder público municipal. Mas quando a pessoa fez sozinho, com material colorido, criando um novo cômodo, essa situação ela é ilegal, fere a convenção do condomínio, e o condomínio pode entrar com a ação para retirar esse fechamento que é completamente desarmonioso em relação à fachada. Muito bem. Outra pergunta aqui, Kênio, diz o seguinte, sobre a condenação judicial de uma empresa em devolver para o inquilino taxas de reserva. Aí diz aqui o ouvinte, no meu caso solicitei, a empresa que emitisse 2 boletos separados, o primeiro com a taxa e o segundo com aluguel. A empresa se recusou, então serei obrigado a depositar o aluguel em juízo. Diante da situação da empresa querer me obrigar a pagar uma taxa ilegal, posso locar direto com o proprietário? Inclusive sobre este assunto a gente andou falando um tempo atrás, né, Kênio? E aí, como fica a situação? Se for a questão aí de imobiliária virtual, né, que ela cobra uma taxa de serviço, essa taxa fere a lei inclinada. Então, se o inquilino, né, dessa imobiliária recebe um boleto juntamente com o aluguel, a taxa de serviço, ele pode se recusar. Então, cabe à imobiliária, se ela achar que é legal essa taxa, que ela venha cobrar o boleto separado. Ao inquilino, tem o dever de cumprir a lei inclinada, o artigo 23, que determina o pagamento do aluguel em encargos. Os encargos de IPTU, condomínio, água e luz. Então, se o inquilino quer pagar apenas os valores legais, é dever da imobiliária emitir o recibo separado. Esse boleto não pode estar vinculado à taxa de serviço. E se a imobiliária ela insiste em cobrar um valor irregular, o inquilino tem o direito de depositar em juízo o aluguel, ou pode até fazer contato com o proprietário do imóvel para que o proprietário intervenha para receber apenas o que é legal.
É interessante ressaltar para os ouvintes que o locador, o proprietário do imóvel, não quer que o inquilino seja coagido ou que venha a pagar uma taxa irregular. Então, o proprietário pode intervir de maneira a evitar que o inquilino consiga um ganho juízo. Ressalto isso é importante, porque o inquilino, às vezes, está sendo coagido a depositar o ganho juízo, e isso realmente é ruim para o proprietário do imóvel. O ideal, então, é que o proprietário solicite que seja cobrado do inquilino apenas o aluguel nos casos legais, e se a imobiliária se recusar, ele pode receber direto do inquilino e rescindir esse mandato de administração da locação. Porque, na prática, nenhum proprietário quer ter uma ação perante o seu inquilino, que é o cliente, que dá rendimento. Kênio, chegou uma pergunta aqui também do nosso ouvinte, o José Emílio. Ele disse assim, mentira, não foi o José Emílio não, peraí que chegou outra aqui, Wagner Lima, dizendo assim, olha pessoal, um vizinho dele usa o apartamento para fazer bolo, biscoito à noite, isso em grande escala, faz muito barulho e também tem cheiro forte dos produtos, invadindo os outros apartamentos. Existe o limite ali de uso do apartamento para fins comerciais, por exemplo? Ele está dizendo que essa vizinha tem talvez um negócio, né? Vende bolos, biscoitos, e aí ela usa o apartamento para esse fim. Pode ou não pode? Fernando, a lei é muito clara nesse sentido. Ninguém pode usar a propriedade de forma nociva, para perturbar o vizinho e tirar o sossego das pessoas. Então, logicamente, o apartamento ele é residencial. Se a pessoa faz um bolo, né, faz uma festa, o que for, isso é uma coisa pode acontecer. Agora, quando a pessoa cria um negócio, né, de maneira a fazer barulho, liquidificador à noite, de maneira a gerar um cheiro ruim para os vizinhos, isso pode ser proibido, porque está havendo um desvio da finalidade do apartamento. Repito, todos nós podemos fazer bolo em casa, fazer doce, o que for. Mas o que eu não posso fazer é criar uma indústria dentro do meu apartamento de maneira a incomodar os vizinhos. Então, as convenções em geral são claras. Você não pode criar uma situação de odores, né? uma situação de ruído em excesso, ainda mais à noite. Então, essa pessoa ela deveria criar uma situação de trabalhar, se for o caso, sem perturbar a vizinhança, colocar um isolamento acústico, o que for. Mas se ela realmente está trabalhando e perturbando a coletividade, o condomínio pode multar, artigo 133 do Código Civil, essa multa pode ser de até 5 vezes a taxa condominial. Então é importante que a pessoa compreenda. Ninguém é contra ela fazer bolo, ganhar dinheiro, se manter financeiramente com essa atividade. Mas o detalhe é que o uso do apartamento para fins comerciais de maneira a gerar transtorno para os vizinhos, isso é proibido. Fere a lei e acarreta o direito do condomínio ou síndico a aplicar multa para coibir tal atividade irregular. Muito bem. Kênio, para a gente finalizar, trazendo a pergunta de um ouvinte, esse ouvinte mandou na semana passada, já a gente localiza o nome dele aqui, mas ele falava sobre a questão de plantar árvores na porta de casa, árvores de médio porte. Qual que é a condição, né? Ele pode plantar ali na porta dele, no passeio dele, essa árvore, se der frutos ou folhas, incomodar o vizinho. Qual é a situação? O que a gente traz hoje no que diz respeito à lei? Aqui no caso de Belo Horizonte, ele morador em Belo Horizonte. Tem até um caso interessante, vou até comentar com o endereço, ali perto do Mercado, no contorno, tem uma casa comercial, que era um restaurante, e o inquilino colocou umas palmeiras, ele plantou 5 palmeiras no passeio da casa, depois o restaurante fechou. Coitado do proprietário, porque são árvores de médio porte, no passeio, isso é ilegal, o passeio era pública. Então, cabe ao município fazer a arborização do município. Mas nesse caso especial, perto da minha empresa aqui, eu fico vendo o seguinte, 5 palmeiras na porta do prédio, da casa, não consegue nem entrar carro mais. Então, tem pessoas que parecem que ignoram a lógica, o direito, né, a lei. O passeio era público, ninguém pode criar obstáculos nessa área pública. Então, nesse caso, realmente é irregular. Uma coisa é a pessoa plantar a árvore naquele local já determinado pelo município. Então, aquele local que o município determina, ela pode plantar a árvore da espécie que o município permite.
né? Mas o que a pessoa não pode fazer é realmente usar o passeio, a área pública, como se fosse um jardim, um quintal de uma chácara. Isso não pode acontecer e, logicamente, o poder público pode multar a pessoa e determinar a retirada dessa árvore plantada de forma irregular, que pode colocar em risco, inclusive, até a fiação. Tem espécies de árvores que pode vir a crescer de tal maneira que coloca em risco ali a fiação ou até o muro de uma casa. Tá certo. Doutor Quênio Pereira, nosso colunista, advogado especializado em direito imobiliário, conversando sempre às terças-feiras aqui com a gente no Jornal Band News Minas, primeira edição. Boa semana para o senhor. Obrigada, Quênio. Um abraço, até semana que vem. As perguntas estou aqui à disposição para responder os ouvintes com muita satisfação. Combinado, Quênio. Obrigada. Maravilha.